Boa noite a todos. Que todos sejam bem-vindos à casa de Deus. Queria deixar um texto bíblico para vocês. Está em Salmos capítulo 92, versículo 1 e 2. Nos diz o seguinte: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ao Altíssimo. Anunciar pela manhã as tuas misericórdias e durante a noite a tua fidelidade. Com esse texto, nós iniciamos o culto nesta noite. Queremos agradecer a presença de todos. Aqueles que nos assistem através do canal do YouTube também, sejam bem-vindos. Eu convido os que presentes aqui, coloquem em pé. Vamos orar neste momento ao Senhor. Pedir a bênção de Deus sobre este culto. Soberano Deus, eterno Pai, bom estarmos na Tua presença, Senhor. Bom sentirmos, ó Deus, que diante dos Teus braços estamos seguros. Vemos aqui a Tua igreja nesta noite para cultuar o Teu nome. Pedimos em especial, Deus, uma bênção sobre o mensageiro, que ele seja um instrumento usado pelo Senhor. A nós, ó Deus, que prepara os nossos ouvidos para ouvir a Tua mensagem. Em especial, te pedimos neste momento que o Senhor visite os enfermos, visite também, ó Deus, aqueles que estão encarcerados, os que estão hospitalizados, aqueles que precisam da Tua misericórdia. Neste momento também, ó Deus, convocamos o Espírito Santo, para que Ele se faça presente em nossas vidas. Transforma-nos a cada dia, preencha-nos com Teu Espírito, pois te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Boa noite a todos, a graça e a paz em nome de Jesus. É bom estarmos reunidos aqui, e você também que está aí do outro lado, para estudar um pouco a palavra de Deus. A gente fica meio desajeitado ainda, né? Não sabe muito o que fazer nessa nova realidade, mas o certo é que precisamos estudar um pouco a palavra de Deus, orar, estarmos juntos e nos alimentar do pão do céu. Eu convido vocês que estão aqui, para abrir a Bíblia no livro de Lucas. O doutor Lucas, ele que veio fazer um levantamento de quem era esse Jesus, de que movimento é esse, de pessoas sendo transformadas, né? Talvez aparecendo ali uma nova seita do judaísmo, mas na verdade não era, né? Era considerada uma nova seita, mas com parâmetros totalmente diferentes, guiadas ali por Jesus, um ministério fantástico. E nós temos aí Lucas, que não era judeu, e veio fazer essa investigação, e guiado pelo Espírito Santo de Deus, nos presenteia com 2 livros, o livro de Lucas e o livro de Atos. Ele que acompanhou de perto o ministério de Paulo e trouxe relatos fantásticos. Então, Lucas, o texto está no capítulo 24, é um texto surpreendente, e nós estaremos meditando um pouquinho nesse capítulo da ressurreição de Jesus, principalmente o episódio a partir do versículo 13, os discípulos no caminho de Emaús. Então vamos orar como nós estamos, pedir a Deus que abençoe o entendimento da palavra e nos fale ao nosso coração. Querido Deus, louvado e exaltado seja o Senhor. Não há mérito em nós para estarmos diante da Tua presença, mas o Senhor diz que temos um advogado no céu, temos um sacerdote, o Teu Filho amado Jesus, que deu a sua vida por nós e nesse momento intercede por nós. O Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, também intercede por nós e leva diante do Senhor as nossas orações e transforma em uma linguagem santa pelos méritos de Jesus. Pedimos a Tua bênção, Senhor, para as famílias aqui representadas, para as famílias que serão alcançadas através da internet. Pedimos que o Senhor possa operar a Tua obra, o Teu querer e o Teu efetuar em nossas vidas. Nos guia na compreensão da Tua palavra, enlarguece o nosso entendimento, aprofunda o nosso conhecimento na Tua palavra nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Bem, eu creio que todos nós já passou por situação de aperto por não conhecer uma estrada, por tentar ligar um aparelho ou mexer em uma máquina e não conhecer o manual, né? Todos nós já deve ter, assim, achado que aquele caminho era bom, mas depois de passado o tempo diz, olha, se realmente tivesse acontecido da maneira que eu estava pensando, eu estaria em maus lençóis agora. E é o que nós vamos ver aqui no capítulo 24. Jesus é crucificado na sexta-feira, e ali ele é sepultado no finalzinho da sexta-feira, já praticamente ali no pôr do sol. Passa-se o sábado, no domingo de madrugada ele ressuscita, e as mulheres que seguiam a Jesus, algumas delas, ali estava Maria Madalena, estava Maria, a mãe de Jesus, né, e foram de madrugada ao templo, ao sepulcro, e não encontraram ali o corpo de Jesus, e voltam correndo e dizendo, olha, o anjo nos falou ali que Jesus, ele ressuscitou. E os discípulos, não, deve ser a questão dos sentimentos, né? E os discípulos, alguns deles vão lá correndo, Pedro sai à frente, mas João, por ser mais novo, chega primeiro, e João, talvez por medo, não entra ali no lugar onde Jesus foi sepultado, mas Pedro vê, de fato,
os lençóis que ali estavam, e o certo é que eles estavam lá desalentados, não creram muito na conversa das mulheres, na revelação que os anjos tinham falado ali para Maria, e Jesus apareceu para a própria Maria, e no versículo 13, diz o seguinte, capítulo 24 do livro de Lucas, versículo 13: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Naquele mesmo dia, que dia? O domingo, o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição de Jesus, tá? E Emaús era distante de Jerusalém 60 estádios, cerca de 11 quilômetros. E esses discípulos estavam andando ali para esse local. E o versículo 14 diz que iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E o texto vai dizer, mais ou menos, nós vamos entender qual era o teor dessa conversa, quais eram as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto eles estavam conversando e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E Jesus estava ouvindo, mas os olhos dos discípulos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou Jesus: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras. Preste atenção, ele era poderoso em obras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Observe o versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Queridos, aqui nos mostra como a falta de conhecimento da palavra, como a falta de conhecimento dos detalhes, de imersão na palavra, faz com que possamos ter equívocos em nossa vida, faz com que a gente possa ter um sentimento de derrota, possa ter bloqueios na nossa crença, na nossa fé, a maneira como nós possamos enxergamos as coisas. Aqueles homens, eles dizem: não, mas ele era poderoso em obras, ele era poderoso diante de Deus e dos homens, as palavras dele eram diferentes, mas nós pensávamos, esperávamos que ele seria a redenção de Israel. Agora, por que esses homens estavam tão entristecidos, tão desapontados? Porque não compreendiam as Escrituras conforme o próprio Jesus havia declarado e os profetas também haviam declarado, tá? E eu essa semana estava inclusive pensando, mas a Bíblia não era acessível, tão acessível como era hoje, mas a Bíblia também não era dividida em seções como era hoje. Mas é impressionante que tem pessoas que mesmo com essas situações, nós encontramos ali, quando Jesus nasce, os magos vindo do Oriente, que compreenderam as Escrituras e foram à busca do cumprimento profético. Nós temos Simeão, que sai ali
e vai ao templo no momento adequado. Nós temos Ana, uma mulher que vivia no templo desde a sua juventude, havia ficado viúva e servia a Deus com jejuns e com oração. Pessoas que conheciam o tempo através das Escrituras e tiveram a visão correta. Mas aqui nós temos dois homens representando os seguidores de Jesus, que estavam destroçados emocionalmente, que a sua esperança havia terminado, todo o seu sonho havia sido desmoronado. Por quê? Por equívoco em conhecer as palavras proféticas. E nós corremos o mesmo risco. Talvez, para nós que estamos aqui, talvez tem pessoas que colocam em Deus algo que não é prometido. Aí formata uma religião, formata condições na sua mente, expectativas, e essas expectativas não acontecem devido à limitação humana, e aí perdem a esperança, e aí perdem aquele vigor espiritual. E essas palavras são palavras assim, deveras tristes. Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. Eles estavam esperando um libertador político, eles estavam esperando aquele que viria destronar o imperador romano e trazer libertação para o povo, mas não era essa a proposta de Deus, a profecia não dizia isso. E nós corremos o mesmo risco hoje, em não conhecer as Escrituras Sagradas, não conhecer as profecias bíblicas, não conhecer o propósito de Deus. E aí o que é que acontece? Por causa de uma expectativa equivocada, podemos ter a nossa fé abalada. E eles vai dizer assim, no versículo 22, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Aqui um outro aspecto, por falta do conhecimento correto e a falta de fé, as mulheres tinham dito, nós vimos o anjo disse, Maria chega lá e diz, olha, mas eu vi o próprio mestre, mas eles não creram, e disse, olha, mas os discípulos, alguns dos nossos foram lá, e viram com exatidão o que elas disseram, mas não viram ele, mas mesmo assim não creram. Então, veja que a construção dessa narrativa, temos que pensar, quantas pessoas abandonam o caminho, por colocar uma carga emocional, por colocar uma expectativa que não é prometida na palavra de Deus, ou uma visão equivocada. No domingo agora, foi um senhor na loja, e disse assim, que ele havia sido adventista, mas que agora frequenta uma outra igreja, porque eles seguem ao pé da letra o que o apóstolo Paulo, o exemplo do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo disse que ele não precisava receber dinheiro, não tinha necessidade de manutenção, que lá todo mundo trabalha voluntariamente, né? Aí quando você vai ler 1 Coríntios 9 e 2 Coríntios, você vai encontrar que Paulo vai dizer, quem prega do altar, viva do altar. Então, uma visão equivocada da palavra. Quantas pessoas passam por tragédias? Um tempo desse, uma reportagem até, o homem disse, olha, não, mas aqui está dizendo, vai lá e adultera com ela. Não, mas aqui não é adultera, é adúltera.
né? Estamos falando de erros crassos, mas quantos equívocos espirituais por não conhecer a palavra, o poder de Deus. E nós precisamos estar vacinados, estudar. Quanto mais tempo se aproxima da volta de Jesus, estudar os livros de Daniel e o livro de Apocalipse, conhecer em detalhe a profecia bíblica, tá? Porque muitos virão em meu nome, operando sinais e prodígios, enganarão a muitos. Aqueles homens criam que Jesus seria o libertador, porque ele operava sinais e prodígios. Mas a libertação não era aquela. Muitos, quando vier as tribulações de fato, a perseguição, o confisco de bens, vão abandonar o caminho, porque não suportarão. Muitos, quando passam pelo leito da dor, muitos, quando são injuriados pelo nome, por causa do nome de Cristo, quando são perseguidos, abandonam o caminho. Mas se já está tudo predito, todas as coisas estavam preditas, para que nós não sejamos pegos de surpresa. E esses homens aqui representam uma grande maioria que tem uma religião equivocada, né? Mesmo andando com Jesus não tinha a visão apurada, e por causa dessa expectativa, o que é que Jesus vai dizer para eles agora? Jesus diz, olha, versículo 25, vocês são nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Eu acho impressionante o detalhe. Jesus aqui valoriza a profecia. Porque eu sou adventista do sétimo dia. Por que surgiu a igreja adventista do sétimo dia? Por causa da profecia. Porque aquelas pessoas, milhares e milhares foram desapontados e um pouquinho, depois do desapontamento, continuaram? Por causa da profecia. Por que nós cremos no que cremos? Por causa da profecia. Não havendo profecia, o meu povo se corrompe. Então, há uma diferenciação. A pessoa que crê na profecia, ela crê e conhece a profecia, é como se uma vacina. É uma vacina contra o erro, é uma vacina contra o equívoco. E diz, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o meu povo perece por falta de conhecimento. Quantos crucificaram ali Jesus dizendo assim, não conheceram a profecia, não procuraram investigar a respeito de Jesus, mas esse aí não é o que diz a profecia. Nós esperamos um libertador. E aí crucificaram Jesus. E quem foi que crucificou? Aí diz aqui o versículo 20, os principais sacerdotes, as autoridades, entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas, queridos, aqui está a nossa segurança. Conhecer as profecias e experimentar o Deus da profecia. Ter um relacionamento com Deus e conhecer profundamente a sua palavra. Conhecendo a palavra, conhecendo a profecia, nós não viveremos desavisadamente, nós não viveremos despreocupadamente, nós não seremos enganados, porque conhecendo a palavra, como foi que Jesus refutou a Satanás, quando Satanás vai e ele cita a palavra, mas Jesus diz, também está escrito, também está escrito. Então é importante o conhecimento da palavra para vivermos atentos e apercebidos. E Jesus diz, vocês são nécios, tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. E o que foi que os profetas disseram a respeito de Jesus? Que ele seria levado como ovelha para o matadouro, que ele seria levantado numa cruz, que as suas vestimentas seriam tiradas por sorte, que os seus ossos não seriam quebrados, que no meio da semana ali da profecia das 2.300 tardes e manhãs, dos 490 anos destinados ao povo de Israel, no meio da semana ali haveria um fato espetacular, né? Então as profecias, é preciso ser
estudadas essas profecias para que a gente não venha cair em engano, não venha cair em desalento, não venha cair em tristeza, em depressão espiritual. Muita gente abandona o caminho por causa das dificuldades, muita gente vai abandonar o caminho por causa da perseguição, por causa de doença, mas aqui está, conhecendo a profecia, eu vou saber que o meu reino não é aqui. Conhecendo a profecia, eu vou ver que a minha vida não é aqui. E todos aqueles que conheceram de fato a profecia, né, como Paulo diz, não, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Então, aqui está. E Jesus diz, olha, vocês não conheceram a profecia, por isso estão equivocados, por isso estão desanimados, vocês não conhecem a palavra, por isso estão assim. E Jesus, no versículo 26, porventura, Jesus vai dar uma aula agora de estudo profético para eles. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? O que é que diz a profecia? Que o Cristo não iria padecer e depois não iria se assentar à direita do Pai? Jesus vai mais além. Versículo 27, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Esse texto é fantástico, porque tem muita gente que desconsidera o Antigo Testamento, mas Jesus aqui diz, olha, para você crer que eu sou Deus, para que você crer que o Cristo, o Cordeiro que haveria de ser sacrificado e ali numa cruz, é preciso conhecer o que Moisés escreveu e que todos os profetas escreveram. E aí ele vai dizer assim, e começando por Moisés, discorrendo por toda a profecia, expunha-lhes as Escrituras a respeito do que consta. Expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Aqui está um método que nos traz segurança. O que é que está dizendo esse texto aqui? Eu preciso estudar toda a Escritura para ter uma fé sólida. A nossa crença não deve ser da caixinha de promessa. A nossa fé não deve estar baseada em um versículo bíblico. A nossa fé não deve ser conduzida por uma partícula apenas da Bíblia. Aqui Jesus mostra o método de estudo e que, inclusive, nós, como adventistas, nós cremos nesse método. Um pouco aqui, um pouco ali. Então, Jesus pega de Gênesis, olha, Gênesis 3,15, vocês que a serpente ali estaria afetando o calcanhar, quando o Messias pisaria, o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, como Moisés levantou a serpente do deserto. Vocês lembram, no livro de Salmos, que diz que os seus ossos não seriam quebrados, que ele estaria à direita do Pai. Então Jesus começa a trabalhar na mente e no coração daqueles homens, usando o quê? A palavra. Usando a palavra. E como era que estava aquela igreja ali, de 2 homens, representando aqueles que ficaram em Jerusalém? Estava desalentada, sem esperança. E Jesus usa a palavra, o estudo profético. E o versículo 28, quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Jesus fez menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhe deu. Então lhe abriram os olhos, porque esses homens estavam acostumados a sentar à mesa com Jesus e via que Jesus tinha uma maneira especial de agradecer, tinha uma maneira especial de partir o pão. E o que é que acontece? Esses homens então abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença. E aqui vem o versículo 32, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras?
Então, as Escrituras, elas precisam fazer com que o nosso coração arda. E como é que o meu coração vai voltar a arder? Quando eu entro em contato com a palavra. Essa palavra aqui, esse livro aqui, ele é a palavra de Deus. A palavra que disse lá para a terra: disforme, e haja luz e houve luz. A palavra que disse para Moisés: vá lá e toque a pedra, e de lá vai jorrar fontes de água viva. A palavra que disse para Moisés: vai lá e ergue o braço e o mar se abrirá em dois. A palavra que disse para Josué, Josué disse: Senhor, que o sol pare, porque eles acreditavam que era o sol que girava em torno da terra, e ali parou. A palavra na boca do profeta Isaías, que vai para o rei Ezequias dizendo: olha, você vai morrer, e aquele rei chora, e Isaías volta pela palavra de Deus, diz: olha, volte lá e diga que o pedido dele foi atendido, e ele pede um sinal. A palavra que fez a terra retroceder no seu curso, a palavra que trouxe aquela menina, a filha de Jairo, da morte, que trouxe cura para aquela mulher que estava ali com 12 anos, com um fluxo de sangue, a palavra que trouxe vida a Lázaro, que já estava há 4 dias, é essa palavra. A palavra que traz vigor espiritual, a palavra que traz, tira calor da frieza, que tira vida da morte, a palavra que faz ressuscitar pessoas desanimadas. E se você está equivocado, equivocada, e está colocando uma carga ou algum pensamento, sentimento humano naquilo que Deus não prometeu e está desalentado, devemos voltar para a palavra. Quando houve o grande desapontamento em 1843 e posteriormente em 1844, né, que milhares de pessoas abandonaram a fé, milhares de pessoas começaram a ridicularizar aquele pouquinho que continuou crendo, foi através da palavra que eles tiveram a solução para o problema. E nunca vai ser diferente, nunca vai ser diferente. Para curar a apatia, para curar os equívocos, para abrir os olhos, é a palavra, para aquecer o coração, é a palavra. Lâmpada para os pés, é a palavra, luz para o caminho, é a palavra. As tuas palavras me foram gozo e alegria, achadas as tuas palavras, logo as comi. E esses homens dizem assim: não nos ardia o coração quando ele pelo caminho falava, expunha as profecias, falava das Escrituras. Então esse encontro com Jesus, estudando a palavra, e esses homens agora desanimados, né, que estavam desanimados, agora estão eles reavivados pelo poder da palavra, e eis a importância. Por isso que nós temos tanta dificuldade de ler a palavra, porque Satanás não quer que o nosso coração esteja ardendo, não quer que estejamos reavivados. É por isso que os púlpitos têm se pregado muita teologia da prosperidade, tem se pregado muita mensagem de autoajuda, e a palavra tem sido relegada. Aqui está o segredo para vencer o desespero, o desânimo, para vencer os equívocos espirituais, para sair da mornidão, da apatia espiritual, para uma vida avivada. Ter um encontro com Jesus, ouvir a palavra de Jesus e permitir que essa palavra faça a diferença. E o versículo 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. É interessante que, observe aqui, os homens desalentados, os homens desanimados, quando Jesus fez menção de passar adiante, o que foi que eles disseram? Disseram lá no versículo 29, mas ele os constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e o dia já declina. Já é perigoso esse horário. Vamos descansar um pouco aqui, estamos cansados. Mas quando foram reavivados
pela presença de Jesus, pela poderosa palavra de Jesus, eles voltaram na mesma hora para testemunhar o que tinham visto e ouvido. E o versículo 34 dizia: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. O versículo 35, então os dois contaram o que lhes aconteceu no caminho, e como fora por eles ressuscitado, e como foi por eles reconhecido no partir do pão. Então, queridos, é muito importante a gente ler a palavra. Por quê? Porque o mesmo método que Satanás usou para enganar a muitos e tentou para enganar a Jesus, é o mesmo método de hoje. E ainda mais com toda sorte de poder e engano. Então precisamos de conhecer e nos aprofundar da palavra. A mesma falta de visão, a visão como que embaçada, a falta de entendimento, o desânimo espiritual que nos abate, aqui está o método, está na presença de Jesus e permitir que a palavra aqueça o coração, estudar a palavra profética, entender cada pedacinho por nós mesmos, o que nós cremos, o que é que nos espera, a esperança de um novo céu e nova terra, a certeza que Jesus disse: olha, não te abandonarei, não te deixarei, ainda que se tocar em você é como tocar as meninas dos meus olhos, os teus nomes estão gravados na palma da minha mão, quando passares pelo fogo não te queimará, quando passares pelas águas não te submergirá, eu sou o teu braço à tua direita. Então é só através do conhecimento da palavra. Agora, se eu não conheço a palavra, ou se eu tenho um conhecimento equivocado da palavra, eu vou ter uma vida desalentada, desanimada, equivocada. É por isso que compreendo, estudando um pouquinho hoje, Paulo foi surrado, foi fustigado com vara, sofreu naufrágio e se alegrava, foi chicoteado e estava lá na prisão e estava cantando. Por quê? Por causa da palavra que estava no seu coração. Então, que o meu apelo nessa noite é que voltemos para a palavra. E aqui está: se há equívoco espiritual, se há descaminho, se houve tropeço, se houve desalento, se há apatia, aqui está o método: voltar para a palavra. Não precisa ler muito, um capítulo por dia, 2 capítulos, ler, entender, compreender, e permitir que a palavra de Deus vá fazendo a diferença em nossas vidas. Nesse momento vamos ouvir um instrumental e antes, portanto, eu faço a oração e encerra com um instrumental. Vamos orar. Pai amado, bendito e exaltado seja o Senhor pela Tua poderosa palavra. Ó Deus, aqui está o nosso coração, desalentado talvez como o coração daqueles 2 homens, por causa não da Tua palavra, mas por causa de equívocos pessoais. Aqui estão os nossos olhos, talvez, Senhor, embaçados como os olhos daqueles nossos 2 irmãos, que não conseguem enxergar direito, mas aqui estamos pedindo que, assim como o Senhor visitou aqueles 2 homens a caminho de Emaús, assim como o Senhor livrou do equívoco, assim como o Senhor reanimou aqueles 2 homens, nos reanima, faz com que o nosso coração queime diante da Tua presença, esteja aquecido diante da Tua presença, e que desejemos, Senhor, também a Tua palavra, que possamos pedir a orientação do Espírito Santo, e que o nosso coração seja cheio da Tua palavra, que a nossa mente seja impregnada com a Tua palavra, e que a Tua palavra seja o nosso deleite, que em Tua palavra encontremos, ó Deus, o que necessitamos para todas as áreas da nossa vida. Abençoa as famílias aqui representadas, abençoa, Senhor, as famílias que estão assistindo,
que Tu nos tome por Tua mão poderosa e nos dê uma semana de vitórias, em nome de Jesus. Amém.